Bom, pessoal, aqui a gente está no quarto vídeo da aula 21. Se eu não me engano, falta mais um, além desse ou mais dois, não lembro, né? Porque eu estou fazendo a aula fracionada, né? Para ficar mais fácil de vocês, de repente, estudarem, tudo mais. Uma coisa que ficou faltando falar do último exemplo que a gente fez, da última aula, é a importância de se utilizar um gráfico temperatura em função da entropia, né? Nessa figura fica mais fácil da gente observar. Se a gente observar esse gráfico PV, o processo que ocorre, né, do estado 1 até o estado 2, a gente observa que é difícil determinar o trabalho realizado nesse processo a partir da integração desse diagrama. Agora, se a gente tem um trabalho, um gráfico temperatura em função da entropia, a integração, ou seja, calcular a área desse processo aqui, essa área aqui é muito mais fácil de ser calculada do que essa daqui, né? Então essa é uma das vantagens do gráfico TS, né? Voltando então para o próximo ponto, a gente hoje vai falar agora, né? Vai falar dessa equação que é chamada equações de Gibbs. Elas se referem a processos em que o estado da substância pode ser identificado a qualquer instante, né? E elas se baseiam a partir de duas relações, que é essa daqui, a temperatura vezes a derivada da entropia, igual a derivada da energia interna, claro que aqui é específica, né? Entropia específica, energia interna específica, a pressão constante e a derivada do volume. E também pode ser TdS igual a derivada da entalpia específica, volume específico constante, derivada da pressão, né? Então aqui a gente tem sem ter específico e aqui sendo específico, né? E só dar uma olhada aqui. Bom, vou mostrar como é que se deduziram essas equações. Para isso eu acho que eu vou abrir aqui um Word. Como essas aulas são nossas, né? É tudo informal. Então eu fico bem tranquilo para fazer as demonstrações, porque são aulas informais, é da nossa turma mesmo. Não faço isso para divulgar para mais ninguém, nem para ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é a primeira lei. Pela primeira lei, vou botar aqui, primeira lei da termo. Agora, não é porque é só nosso que eu vou fazer de qualquer jeito, né? Termodinâmica. Então, a gente tinha que o diferencial do calor é igual à derivada da energia interna mais o diferencial do trabalho, né? Lembrando que aqui não tem nada específico, é tudo a grandeza máxima, né? E lembrando que essas equações que a gente vai deduzir se referem a processos em que o estado da substância ele pode ser identificado a qualquer instante, né? Então, em qualquer instante a gente consegue deduzir isso. Então, a gente vai considerar um processo quase estático, tá? Para um processo reversível. A gente vai estar mostrando como é que se chega naquelas equações lá de Gibbs, né? As equações de Gibbs. Então, para um processo reversível e pensando numa substância, essa substância eu vou pensar nela compressível. Compressível. E simples. Uma substância simples, compressível, tá? Então, admitindo que o processo é reversível, a gente vai ter que esse diferencial de calor é igual a TdS, que é o que a gente viu do conceito lá de entropia, né? Que é isso aqui integrando. Que mais que a gente pode ver? A gente pode lembrar que o diferencial do trabalho é igual a PDV. E aí, substituindo lá nas equações, a gente vai ter que ΔQ vai ser TdS igual a DU, eu vou manter DU, mais PDV,
certo? E essa é uma das equações, né, que a gente queria deduzir, justamente essa de temperatura derivada da entropia igual a derivada da energia interna mais PDV. As propriedades dessa substância dependem apenas do estado, né? Então a variação dessas propriedades durante uma dada mudança de estado, elas vão ser sempre as mesmas, né? Tanto para um processo irreversível como um processo reversível. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode aplicar para um processo irreversível. Vou mudar aqui para processo irreversível. Processo irreversível entre dois estados, né? No caso em estado 1 e estado 2. A gente tem ali dois estados. A gente vai ter os termos inicial e final. Então a gente passa a ter pegando lá da equação da entalpia, que é a energia interna mais PDV. A gente vai substituir na nossa equação, ou a gente pode derivar fazendo P constante, depois V constante. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que DH, se eu derivar isso aqui, é igual a DU mais PDV mais VDP. Beleza. Então, se eu substituir isso na equação aqui acima, substituir nessa equação acima, a gente vai ter, trazer para cá, TdS igual a DH, né? DU é DH menos PDV menos VDP, mais falta esse termo aqui, mais PDV. Botei apertadinho ali para caber. Então, mais PDV com menos PDV, isso aqui cancela. Então, eu vou ter TdS igual a DH menos VDP. E aí, essa é a outra equação de Gibbs, né? O conjunto dessas equações vai dar o nome de equações de Gibbs. E o que a gente pode falar delas? A gente pode falar que esse TdS, tanto daqui como esse aqui, a gente pode calcular como sendo um ΔG, variação de Gibbs, igual a um ΔH menos TΔS, tá? Então, se eu tiver esse ΔG negativo, menor que zero, o processo é espontâneo, ele acontece naturalmente. Espontâneo, um exemplo é quando você bota fermento numa água acima da temperatura ambiente e com alguma coisa para ativar esse fermento. Espontaneamente ele ativa, né? Se eu tenho um ΔG positivo, é não espontâneo, tá? Então, essa equação de Gibbs, ela serve para a gente poder verificar a espontaneidade do sistema, né? Então, mostrando ali como a gente chegou nessas relações, a gente vai dar continuidade aqui. Então, já mostrei como é que se chega nessas relações aqui, e também falei delas como grandezas específicas, né? Ou seja, por unidade de massa. Então, vamos prosseguir aqui. A gente pode calcular essa variação de entropia, ΔS aqui, para um sólido ou um líquido, né? Então, para um sólido, para optar o termo volume específico, ele vai ser muito menor, muito pequeno aqui em relação a esse produto. Então, a gente pode praticamente desprezá-lo.
E aí a gente tem um ds, dividindo todo mundo aqui por t, um ds du sobre dt. Lembrando que du é C, capacidade calorífica, vezes a derivada da temperatura. A gente pode simplesmente fazer que a variação da entropia é igual a capacidade calorífica vezes o logaritmo niperiano das temperaturas, né? Que é essa integral de dt sobre t dá logaritmo niperiano. Com isso, tomando um cafezinho aqui do Caparaó, né? Se eu faço propaganda. Com isso a gente pode aplicar para ver como é que ficaria essa aplicação, né? No caso aqui a gente tem líquido. 1 kg de água líquida é aquecida de 20 graus Celsius a 90 graus Celsius. E pede para calcular a variação de entropia, admitindo que o calor específico seja constante. Beleza, calor específico constante, não tem problema. Da água é uma caloria ou 4,18, né, se a gente já estiver trabalhando em joule. Como a entropia dada em joule, a gente já vai jogar todo mundo aqui em joule. Eu acho que dá para fazer até aqui direto essa questão. Se eu não tiver problema, eu não passo para o Word, vou fazer tudo aqui. Então a gente viu que a variação da entropia, então aqui é um estado 1 e aqui é um estado 2. A variação da entropia do estado 2 para o estado 1, para um líquido, é aproximadamente igual, né, porque o volume específico é muito pequeno, a capacidade calorífica ln de T2 menos T sobre T1. Então a gente tem primeiro eu vou definir T1 como sendo 20 mais 273,15. Então dá 293,15. T2 eu vou colocar como 90 mais 273,15. Isso aqui vai me dar 363, se eu não me engano. Todo mundo me ajuda aí se estiver errado, tá? Então eu consigo calcular S2 menos S1. E aí, como eu quero já em joule, né, a entropia, eu vou botar 4,184 joules, que é, se fosse em caloria, eu botaria 1 caloria, né? Então já estou fazendo a conversão para joules aqui. ln de 363,15 dividido por 293,15. Então isso aqui vai me dar uma entropia. Vamos fazer a conta. Passando para cá, calculadora. Então a gente tem 363,15 dividido por 293,15. Isso aqui dá 1,23. Vamos achar o ln disso. 0,214 vezes o 4,184. Então já vai dar direto a resposta da 0,8959. 0,8959. Vou botar aqui 0,8959 kJ por quilograma Kelvin, tá? Aí olha um fato interessante, se a gente for lá na tabela, né, porque aqui a gente está com água líquida sendo aquecida, então ela vai entrar na parte lá de água saturada, né? Se a gente for lá na tabela B5 do livro, vamos botar aqui tabela de vapor, tabela de vapor superaquecido, tabela de água saturada. Em função da pressão, não, cara, em função da temperatura. Como são 20 graus Celsius, tá aqui, ó. Eu deixei até marcado, 20 graus Celsius, a entropia do líquido é 0,2966. Então vamos botar isso aqui.
a entropia do líquido a 20 graus Celsius é 0,2966. Aí é quilojoule, vamos botar quilojoule por quilograma Kelvin. A entropia do líquido a 90 graus Celsius, vamos ver quanto é que dá. 90 graus Celsius está aqui, 1,1924. Então 1,1924 kJ por quilograma Kelvin. Se eu faço o SL90 menos o SL20, que valor vocês acham que eu vou ter? Então aproveita enquanto eu vou estar calculando aqui para ver se vocês adivinham que valor vai ser. Eu acho que eu fiz bobagem. Bobagem essa que eu fiz aqui. Ainda bem que não é nada. Vou montar aqui captura de tela. Não é esse, eu quero do monitor 2. Ok. Consertando a bobagem que eu fiz. Nossa Deus, professor para editar as coisas é uma benção. Então vamos fazer aqui agora essa. De novo, já ia fazer de novo a mesma bobagem, porque eu tô achando que já sei que eu fiz, eu achei que a calculadora tá aqui, eu tentei arrastar o negócio do programa, mas o que a gente vai fazer é aqui, ó. A gente vai subtrair 1.1924 com 0,2966. Dá 0,8958. Olha que beleza. Olha que legal, cara. (0,8958 kJ por quilograma Kelvin). Diferença só nessa última casa aqui que não é representativa, né? Aí você deve estar se perguntando, professor, então para que eu vou usar essa conta aqui se já está tudo tabelado? Bom, lembra que nem tudo está tabelado, tem coisa que a gente tem que fazer a interpolação. Com essa conta aqui eu não preciso interpolar, então se esse valor não existisse lá, eu poderia fazer essa conta aqui, ó, dessa diferença de entropia e perfeitamente obteria o resultado que o problema quer. Tá ok, gente? Então esse vai com falha nossa e tudo, né? Para ver que ao vivo é sempre assim. Ao vivo não, né? Gravado sem edição de texto é assim. Então, até o próximo penúltimo ou último vídeo.